Salve, família vascaína! O negócio é o seguinte, tem aí em torno de 17 dias para a estreia do Vasco para a Série B de 2022, uma Série B aí que promete ser uma das mais difíceis pelo nível aí competitivo muito igual, muito time fraco, né, vamos dizer assim, e me dói falar isso, mas o Vasco é um deles. E aí imaginamos que o Salgado ia utilizar aí parte desse empréstimo aí de 70 milhões para fazer algumas contratações. Mas parece que não, e são palavras do Jorge Salgado em matéria ontem ao GE. Vamos destacar essa matéria aqui, ó. O GE destacou aí, ó. Presidente afirmou que não pretende usar um empréstimo de 70 milhões feito pelo grupo americano para trazer jogadores nas próximas semanas. Vamos abrir aspas aqui para Jorge Salgado. Não pediu liberação de parte do empréstimo para investir no elenco. A ajuda no futebol nesse momento é em termos de mapeamento e sugestões de nomes que possam ser interessantes. Eles têm uma estrutura de scout e análise de mercado forte, com estudos avançados no mercado europeu e sul-americano, e se prontificaram a trocar informações com nossa equipe responsável pelo futebol. Salgado completou dizendo o seguinte, ó. Mas enquanto a Vasco SAF não for implementada, a responsabilidade final pela definição dos jogadores que virão é do Departamento de Futebol do Vasco, dentro da nossa realidade atual. Por isso, estamos fazendo todo o esforço para progredir com o processo da implementação da SAF. E, aliás, temos uma primeira etapa importante já nessa quinta-feira com a votação no Conselho Deliberativo das alterações estatutárias para disciplinar a Constituição da Vasco SAF, né? O Globo Esporte destacou aqui algumas perguntas, né? O que o Salgado achou aí dos executivos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele achou que foi bastante produtivo, segundo aqui as palavras dele. E também teve uma pergunta aí dizendo se o Vasco já está aí mapeando o mercado, já tem alguns nomes aí para anunciar, já está vendo aí essa possibilidade, já que tem 17 dias aí para a estreia da Série B, segundo as palavras aqui do Jorge Salgado, a 777 colocou aí o departamento, né, de scout, alguns profissionais para ajudar o Vasco nessas contratações, e disse também que o departamento do Vasco é bom demais, né, para definir essa situação. A gente viu aí mais uma vez a montagem do elenco fraca que o Vasco fez, claro, parte aí do insucesso do Vasco da Gama, da montagem do elenco, é culpa sim do Jorge Salgado, que não consegue recursos, que não consegue investimento, e aí o Vasco tem que se portar no mercado aí de uma maneira de um time pequeno, né? O Passadores de Pano ontem da Atenção Vascaíno trouxe algumas informações, segundo eles, né, esse fato de o Jorge Salgado aí não utilizar dos 70 milhões seria uma maneira de proteger, né, essa parceria, né, 777 com os torcedores, porque talvez se trouxesse aí algum jogador que não desse certo, esse relacionamento aí torcida e empresa poderia ficar desgastado, e eu já tenho uma opinião diferente. Se não usar os recursos e da maneira que o Vasco está se portando no mercado, trazendo jogadores de time pequeno, de campeonatos estaduais, nem tão destaques assim, apostas, né, que é o caso do Lucas Oliveira, me passa a impressão que o Salgado mais uma vez vai entrar com o Vasco fracassado, limitado na Série B, conquistando aí resultados horríveis e fazendo a torcida comprar mais a ideia da SAF. Olha o time, olha a situação, precisamos da SAF. Esse é o meu ponto de vista. Eles trouxeram algumas informações também de jogadores, família vascaína. Tá aqui, ó, meio-campo uruguaio, Carlos Penha, do Dinamo de Kiev, foi oferecido ao Vasco, um meio-campo aí de 30 anos, né, canhotinho. Segundo as informações aqui, é um jogador de mais de construção, lento, então a diretoria do Vasco já descartou, até mesmo pela idade. Como o Salgado disse aqui na matéria, as contratações do Vasco vai ser também colocando a 777 a par de tudo. Então pode ser um jogador pela idade que não interessa. Mas tem outro jogador aqui que é um argentino de 21 anos, que é o Benjamin Roliezer, atacante aí do River Plate, que está aí perto do seu contrato se encerrar e também foi oferecido ao Vasco. Então já é um jogador de 21 anos que vai passar aí pela análise também do departamento de futebol do Vasco, mas também para os profissionais que estão à disposição do Vasco. Se o Vasco aí possivelmente até foi dito lá no Atenção Vascaínos que pode aí de alguma maneira comprar o jogador, e aí a 777, se essa situação concretizar, comprar aí os direitos do jogador, e ele pode aí estar chegando ao Vasco. Vai caber aí a análise do profissional, tanto do departamento de futebol do Vasco
quanto aí da empresa aí 777 Partners para esse jogador chegar. Tá aí, família vascaína, o fato é que estamos atrasados, a estreia do Campeonato Brasileiro tá aí e o nosso time é muito limitado, é a única coisa que eu sei que essa gestão é uma merda. Para finalizar o nosso vídeo, vou trazer aqui o Edmundo, né? O Edmundo aí que foi nosso ídolo, realmente, se o Vasco tem a grandeza que é o Edmundo, faz parte dessa história. Ontem ele foi lá no canal do Flow Sport e falou diversos assuntos aqui que eu vou trazer aqui para vocês. Eu quero a sua opinião, se você concorda com o Edmundo, opiniões polêmicas, na minha visão, polêmica, muitas delas ali eu não concordo com ele, mas vale a pena trazer aqui para vocês deixarem aí no comentário se concordam com o Edmundo. Ele vai falar da SAF, da situação do elenco do Vasco na Série B, vai falar aqui do Salgado, do Osório, vale a pena assistir aí um dos ídolos do Vasco, que a torcida fica bem contrariada aí com os posicionamentos de Edmundo aí nos últimos tempos. Valeu, família, acompanha aí. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco. E aí a gente fica imaginando, eu não sei como é que você sabe disso, dessa coisa da SAF, que talvez a SAF não seja só para salvar os times financeiramente, mas para quebrar essas estruturas que fazem os times serem escravos de pessoas que estão lá para controlar ele, né? A essência da maioria dos clubes, né, principalmente os clubes do Rio, o Vasco é clube de regatas, né? Remo, né? Depois que virou futebol. A essência é de esporte amador e o futebol profissional apareceu depois. Então, o que eu quero dizer com isso? Para mim, a melhor coisa da SAF é separar a parte social do futebol profissional. Por quê? Porque é injusto, só tem uma arrecadação, que é o futebol. Os clubes sociais, pelo menos o Vasco é assim, não se paga. E essas pessoas têm muita influência no futebol, na gestão do futebol. Acho que é mais ou menos isso que a SAF resolve. Que o Roberto quis dizer. Ah, tá. Então, que a SAF vem para resolver, para separar. O clube ele tem que ser autossuficiente. O Vasco tem sede náutica, tem sede de campo, tem São Januário, tem mais de 700 funcionários e tem uma receita, que é do futebol profissional. Por que a Fiorentina dá certo? Por que a gente baba ovo de clube europeu? Vai no clube europeu, tem lá 15, 20 funcionários e uma arrecadação gigantesca. Por quê? Porque a Fiorentina, vou falar onde eu joguei, treina no CT de Coverciano, que é o CT da CBF de lá, né? Como é que fala? Da Federação Italiana. Tem outro CT também, mas treina lá. O estádio, Artemio Franchi, é da prefeitura. A Fiorentina tem um prédiozinho e 30 jogadores, 30 funcionários, mais a parte administrativa. É muito mais fácil. O Vasco tem 700 funcionários. Entendeu? Então, não dá. Se você não separar a parte social do clube, eu acho que a SAF, falando especificamente do Vasco, a SAF vem para resolver isso. Claro que tem que resolver o problema da dívida, né? Da dívida que vai sugando o dia a dia do clube, das penhoras, né? E o jogador mais caro do Vasco é a Justiça, né? Sim. Deve quase 1 bi, é 1%, um pouco mais de 1% todo mês. Todo mês o Vasco deve 900 mil a mais, todo mês. Então, isso ao longo do tempo não vai funcionar. E aí foi o que o Flamengo fez. O Flamengo é um exemplo? É um exemplo a ser seguido, porque pegou 2 boladas na mão, uma luva da Adidas e uma luva da Globo para renovação de contrato e pagou 80% da dívida. E aí você, com fluxo de caixa, foi fazendo mais e mais receitas e hoje é o time aí que mais arrecada no Brasil. E aí assim, falando de Vasco agora, né, que foi rebaixado, não conseguiu voltar e agora para voltar para esse ano aí, como é que você acha que tá a situação do Vasco? Porque o campeonato foi eliminado agora, Copa do Brasil, José Henrique, tá difícil, né? Como é que você acha que vai ser Série B? Vai continuar difícil. Não, mesmo entrando se entrar a SAF e entrar é parte, né? É parte, né? 777, né? Se entrar dinheiro, vai no mercado e vai contratar. A gente falava assim, não tem jogador, mas o Botafogo veio aqui e contratou a galera já, né? Patrick de Paula. Então, com dinheiro, vai ali e paga. O Palmeiras aceitou. Há quem diga ali que Gabriel Menino, Patrick de Paula, Veron, tem uns 3 ou 4, dizem que os moleques meio que se perderam e tem uma outra galera campeã da Copinha agora já pronta para ocupar esses espaços. Eu não tô lá no dia a dia, não posso afirmar, mas é uma puta contratação, mas deve ter custado pelo menos uns 40 milhões de Foi 6 milhões de euros, 50%. Né? Então, muita grana. Na verdade são 66, 50%, então é muita grana. Então se entrar a SAF e pôr dinheiro, é que clube grande, cara, acaba sucumbindo muito, não tem
É tudo muito errado. O Jorge Salgado tá lá, 3 anos. Aí ele não investe na base porque ele não tem garantia de ficar mais tempo. Então, daqui a 3 anos, ele não vai ver o resultado. Ele tá pensando nele. Então, ele pega o dinheiro, contrata jogador de nome, que dá as manchetes, essas manchetes viram no escudo, entendeu? Então, cara, eu já falei em janeiro. E fui criticado, né? Porque qualquer coisa que eu falo do Vasco, mas como eu falo do coração e não tenho nenhuma relação com nenhum dirigente do Vasco, nenhum, zero. Gosto até de algumas pessoas que estão lá, principalmente o Osório, gosto do Salgado, mas ele acaba sucumbindo às pressões que vêm de fora. E aí contrata jogador que não vai produzir mais, entende? Assim, E aí tá lá o time, eliminado, e não vai subir. Não é o que eu tô querendo, não, gente, tá? A minha torcida é que suba. Mas com esse time não vai subir. Tem dificuldade de ganhar do time A, do time B, do Juazeirense, que estava na zona de rebaixamento do campeonato sei lá, baiano. Potiguar, não é? Potiguar? Juazeirense? Não, acho que é baiano. Baiano? Juazeiro, é Bahia. Bahia. Nada contra. Mas, cara, se você não ganha de um time... Se tu não ganha do Juazeirense, meu irmão, ainda mais foda. Ainda mais esse ano que a Série B vai estar mais concorrida ainda, né? Tem muita gente falando que tem é a mais difícil da história, né? Tem ótimos times, então, enfim. Mas, cara, assim, eu só tô aqui, eu sempre me ferro porque falo o que eu acho, o que eu penso. Podia dizer, não, o time é maravilhoso, Zé Ricardo vai fazer esse time voar e, Mas pô, aí já tá mentindo. o Vasco vai ganhar a Série B com o pé nas costas. Não é verdade. Não é verdade. Sabe? O Vasco precisa ter um planejamento, por isso que eu gosto da SAF. A médio e longo prazo, o Vasco tem, nas categorias de base, muito bom jogador. Muito bom jogador. Mas eu torço até pro jogador não jogar bem. Quem joga bem é vendido. E o dinheiro some, né? Porque não tem... Deve tudo para um né? empresário só. Entendeu? Tem o Lucão, cara. Tem o Lucão, terceiro goleiro na Olimpíada. Não sei se ele estava na Olimpíada, mas pelo menos ele estava sendo convocado. Aí vai ter que contratar um medalhão. Contrataram o Vanderlei ano passado. Não deu certo. Sabe? Aí fulano, eu não quero citar nome não, que o nego fica putinho. E graças a vocês, a audiência é grande, daqui a pouco o nego pega ali, só pega a parte ruim. Mas eu já tinha falado em janeiro, num evento que eu fui, alguém me perguntou, tá gostando? Eu falei, não, tá ruim. Os resultados estão provando que eu tô certo. Eu espero que dessa vez eu esteja errado. Tô falando de coração, eu torço muito que o Vasco suba. Mas hoje nem rivalidade mais existe. Sabe? Perdeu todos os clássicos, né, cara? Isso é um sintoma, né? Então, tem o goleiro da Olimpíada. Bota o cara. Dá moral ao cara. Ele jogou algumas vezes, não foi bem. Mas, cara, tu não conta com nervosismo, não conta... Tem que botar o cara. E aí pega um outro. Aí, porra, eu não tenho de jeito nenhum... Não é o caso, que o melhor jogador do Vasco hoje é o Riquelme, lateral esquerdo. Eu não tenho um lateral esquerdo, esse é um exemplo. Não tenho. Vai ali, contrata pontualmente. Entendeu? Alguém jovem, alguém que possa te trazer um retorno. Não. Medalhão, de nome. Ou do empresário tal, ou do empresário Y, ou do interesse tal, do interesse Y. Aí acaba fudendo o time. Aí, meu irmão. Aí o dinheiro vai embora. E o clube não se estrutura. Profissional. SAF não, SAF é profissional. É negócio. Se fosse o negócio do cara, ele faria diferente. Sim. Né? Mas como não é paixão, ele vai fazendo pela paixão. E aí não dá. Você não vê futuro. Sabe? Você não vê futuro. Eu não vejo futuro. Cara, Deus queira que eu esteja errado. Que o Vasco comece e ganhe todo mundo, seja campeão, pé nas costas na Série B e que lance. Mas eu não vejo isso, que isso vai acontecer. Embora, cara, que torcida fantástica, hein? Você viu o que ele fez nesses 2 jogos contra o Flamengo? Foi sensacional. Eu não estava lá, mas me disseram que eu vi no primeiro jogo calou a torcida do Flamengo em menor número, sabe? Lança um plano de sócio-torcedor, é a que mais compra. Lança a camisa, como é que fala? Do arco-íris lá? Orgulho LGBT, foi a que mais vendeu, sabe? Cara, a torcida do Vasco, ela sabe que ela é o maior patrimônio do clube. Que se ela não der as mãos, o clube vai piorar. E ela faz de tudo. E aqui não estou fazendo média com ninguém, não. Entendeu? Porque ninguém ali me dá nada. Eu só estou falando a verdade, o que eu penso. E, cara, eles não... Aqui um vascaíno doente, Eric Johnson. Não morre mais.
Sabe, eu só tô falando que é o que eu tô vendo. Tô vendo a parte ruim e a parte boa. Essas partes elas precisam estarem unidas, sabe? Precisam estar juntas. Precisa ouvir a torcida, sabe? A torcida quer um time competitivo, cara. E o Vasco precisa fazer isso de forma urgente.